Deus amado, nosso Pai querido, mais um dia, Senhor, estamos aqui. Mais um dia, te agradecendo por toda essa semana que nós passamos. Te agradecemos, Senhor, pelas dificuldades, pelas lutas, pelas vitórias. Te agradecemos, Senhor, por tudo que acontece na nossa vida. Te agradecemos principalmente, meu Deus, porque a Tua presença, ela é algo mais importante do que qualquer coisa. É a nossa principal prioridade. Sentir a Tua presença. Sentir o Teu Espírito Santo nos ajudando, nos orientando. Sabermos que Cristo Jesus, Ele reviveu e que está sentado ao Teu lado. E que Tu és o soberano de todas as coisas. Obrigado, meu Deus, porque as Tuas misericórdias, elas são infinitas e às vezes pode parecer até algo redundante, repetitivo, mas é como se diz, a boca fala do que o coração está cheio. A Tua própria palavra diz isso. E como eu digo sempre, ao falar com o Senhor, o primeiro sentimento que me vem é de gratidão. Algumas pouquíssimas vezes eu orei fazendo clamor, e mesmo assim o Senhor tem nos respondido. Mas eu te peço em especial, Senhor, por aquelas pessoas, como sempre, que estão necessitadas. Aquelas pessoas que estão abaladas. Seja por alguma perda, seja por algum problema, seja por alguma dificuldade. Meu Deus, que o Senhor possa acampar os Teus anjos ali, Senhor, nesta vida, que ela possa ter ainda um pouco mais de esperança, que ela seja reativada. E quem sabe até, Senhor, que eu possa ser uma bênção também, um canal de bênçãos da Tua parte para outras pessoas também. Eu te agradeço, meu Deus, porque nós não somos nada. Como eu costumo dizer, a única palavra que existe é dar honra a quem tem honra. E eu não mereço essa honra. Toda honra e toda glória é dada ao Teu santo nome. E que em nome de Jesus, Pai, continue reinando nas nossas vidas. Nós renovamos o Teu mandato. Que as Tuas misericórdias estejam sempre presentes nas nossas vidas. É o que eu te agradeço. Em nome de Jesus. Bom dia, Kauai, bom dia, transmissão, bom dia, plataformas, de olho com você.blogspot.com. Muito obrigado aí por esta atenção que você dá ao nosso programa, você que levanta cedinho para assistir a gente. E boa tarde para você que está nos ouvindo na Rádio Igaraçu 87,5, a rádio do meu, do seu, do nosso coração. E também você que está na Rádio Vitória, muito obrigado por eu ser nessa companhia na sua hora de almoço, viu? Muito obrigado mesmo. E pode ter certeza que é a melhor companhia. Com certeza. É ou não é ou não é? Pois é, gente. Hoje, sexta-feira, 26 de junho de 2026. Programa de número 111. É isso mesmo. Já caminhamos, já passamos dos 100. Graças a Deus. E pois é. Hoje eu vou só adiantar aqui quem está fazendo aniversário, porque a gente tem algumas informações para passar sobre o tempo. E hoje é aniversário de uma pessoa que eu já falei dela aqui, já marquei. E fico feliz em saber que eu acho que daqui a pouco a mãe dela vai se converter também, viu? Eu tenho fé em Deus agora. Agora eu estou na peleja. Depois de ver a entrevista com a Leda Nagli, nossa, agora eu fico mais feliz ainda.
Ela nasceu no Rio de Janeiro exatamente em 1984, 42 anos hoje. Eu estou falando de Luísa Posse Gadelha. Tira o Gadelha, deixa Patulho e fica só Luísa Posse. Hoje é aniversário de Luísa Posse e podemos dizer assim, né, que Papai do Céu continue lhe fazendo uma bênção. Isso mesmo, em nome de Jesus. E você que está fazendo aniversário hoje também, então receba os nossos sinceros votos de toda a felicidade da parte do Papai do Céu. Hoje, por conta das chuvas, a gente não vai trazer a curiosidade, mas pode ter certeza que segunda-feira também, se não chover, eu trago aqui as informações sobre a Copa do Mundo. Agora sim, vamos dar uma virada, porque precisamos trazer algumas informações úteis para você agora em relação ao nosso tempo. Pois é, antes de trazer a previsão do tempo, tivemos muitos ventos fortes na madrugada desta quinta-feira que causaram danos a residências na comunidade do Iraque, no bairro do Jequiá. Não houveram feridos e, segundo os moradores, os ventos começaram por volta da 00h20 e atingiram várias casas, arrancando telhas e causando destruição parcial em algumas estruturas. O susto foi grande, porque o pessoal foi surpreendido, né, pela rajada dos ventos durante a madrugada. E também aqui, a PAC está prevendo aquele tempinho nebuloso nesse fim de semana. As chuvas que caíram ontem são prenúncio do fim de semana chuvoso que está por vir. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a previsão para a maioria das regiões do estado é de pancadas de chuva até o próximo domingo. Hoje e amanhã, chuvas com intensidade moderada devem ser registradas na região metropolitana, Zona da Mata Sul e Mata Norte. Aí já no domingo, o tempo pode melhorar, com chuvas mais fracas também na região metropolitana, Mata Norte e também no Agreste. E aí vamos à previsão do tempo de hoje, sexta-feira, dia 26 de junho de 2026. Lembrando que as informações são fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje a intensidade dos ventos é fraca, então o pessoal do Jequiá pode respirar um pouquinho tranquilo. É fraca tanto que eu vou dizer para você que a mínima e a máxima estão bem perto. Máxima da umidade 90% e a mínima 80%. Temperatura mínima para hoje 24 graus e a máxima 28. A previsão de hoje, tempo nublado com chuvas isoladas no decorrer de todo o dia. Então aí foram as informações do tempo fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos aí agora às manchetes que estão circulando nos jornais de hoje, sexta-feira. Sextou, papai! Oh, meu Deus! Oh. Pois é, rapaz. Nossa, que tristeza, né? Você vê o que aconteceu lá na Venezuela. E a Venezuela contabiliza perdas de vidas ainda mais após o pior terremoto da história. O Japão empata com a Suécia e vai encarar o Brasil na segunda fase da Copa. Procap celebra 2 décadas de alta complexidade em atendimento cardiológico. Tereza Leitão é escolhida para liderar base do governo Lula no Senado após a saída de Jacques Wagner por investigação da Polícia Federal. Aí são as manchetes dos jornais desta sexta-feira. E essa é a nossa melhor hora, o melhor momento do De Olho com você. Eita, Lelê, estamos chegando, mulher. Pois é, rapaz, é a casa dos padrão. E Lula anuncia Tereza Leitão como líder do governo, né? Acabei de dar esta manchete, rapaz. A mulher tá feliz da vida, tá agradecendo a Lula, né? Claro que se ela não agradecer, né?
Aí, tu sabe como é que é o negócio, rapaz. Mas tem aí o pessoal que está celebrando a escolha de Teresa Leitão, né? Primeiro porque é uma mulher, é uma pessoa que gesta, né? Vamos entrar na onda da Erika Hilton. Ela é uma pessoa que gesta, ela é branca, é professora, ela não sei se é periférica, porque aí o endereço dela, CPF, identidade não me interessa. Mas, como se diz assim, né? Teresa Leitão, ela tem uma simpatia incrível. Eu só vou ficar com raiva dela no dia que ela falar mal do Kekel. Né? Deixa isso para os outros. Né? Ela está numa boa aqui, ela já está na metade do mandato. Então, vamos saber aqui como é que foi a situação, né? Em que o pessoal está comemorando aqui. Agora, engraçado, né? Jacques Wagner foi o bode expiatório. Pois é, né? Fazer o quê? Aí diz aqui assim, ó. Eu acredito que é Lula que está falando, né? Aqui, ó. Ao anunciar isso, é Lula que está falando. Ao anunciar a mudança, eu, companheiro, está aqui a companheira Teresa Leitão, companheiro. Vamos ver se eu consigo segurar Lula aqui. Vamos ver. Sextou, criatura! Eu designei a companheira Teresa Leitão para assumir a liderança do governo lá no Senado, com a missão de articular o debate e a aprovação dos projetos do nosso interesse e da população brasileira, companheiro. E estão lá em tramitação com o fim da escala 6 por 1, companheiro, e a PEC da segurança. Não, foi isso que Lula disse. E ele tem mesmo esse negócio aqui na língua, né? Que eu fiquei estudando como é que ele fala. E olha, a primeira mulher eleita senadora por Pernambuco, Teresa Leitão, tem 74 anos. Ela tem isso tudinho, 74 anos? Rapaz, ó, eu sei não, viu? Graças a Deus, porque a mulher aqui nem parece que tem 74 anos, tá inteira. Jesus Christ. Tem que ver aí qual é o magnésio que ela tá tomando, os ômega 3, né? Pois é, rapaz, coisa boa. E iniciou seu movimento, né, vamos dizer assim, aliás, sua trajetória política no movimento sindical dos professores. Antes de chegar ao Senado, exerceu sucessivos mandatos na Assembleia Legislativa. Em 2022, foi eleita com mais de 2 milhões de votos. Bora ver se Monjaro consegue esta marca. Né? Que Monjaro tem um quê de Anderson Ferreira, né? Que ela se gaba, né? Ela é vamos dizer assim, a mais querida de Pernambuco. Ela se gaba com isso. Mas a Teresa Leitão, né, diz aqui que assume a missão com lealdade, diálogo, disciplina e trabalho. Né? Inclusive, ela diz aqui que ela diz também aqui que vai atuar para fortalecer a articulação entre o Palácio do Planalto e a base aliada, além dos parlamentares, especialmente os líderes e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E aqui vamos para o que interessa, né? Vamos falando em Marília Monjaro. Ela disse aqui, né, que recebeu com muita alegria a indicação de Teresa Leitão para exercer a liderança do governo do presidente Lula no Senado. Ela disse que é um reconhecimento à sua trajetória, à sua firmeza política e sua capacidade de diálogo, coisa que Marília não tem. Marília só sabe implicar, né? Só sabe ser aquela pessoa que gosta de tirar onda com a cara dos outros. Isso ela sabe fazer muito bem. Então aprenda com Teresa como é que você tem que fazer. E vamos ver aqui, né, se tem mais alguém. Pronto, secretário de Habitação e vice-presidente do PT em Pernambuco, Felipe Cury, também celebrou a indicação. Ele diz que a escolha fortalece a presença política de Pernambuco no cenário nacional, né? E aqui, praticamente só, né, Marília e o secretário Felipe Cury que falaram sobre agora sim, né, a efetivação de Teresa Leitão lá dentro como líder do governo no Senado. Pois é, e como eu disse aqui para vocês ontem, né, Flávio Bolsonaro vai estar aqui em Pernambuco no dia 9. E tem uma coisa, né, rapaz? Eu fico pensando assim, me deixa tão chateado essa coisa de você
faltar com respeito, e logo com a Michelle, né? Ele dizer que a Michelle não tinha nada a ver com a história, tudo. Aí eu pergunto, é nessas horas que tu ama teu pai? Se tu ama teu pai, tu vai ter que respeitar a Michelle. Será que dá para entender isso? Mas tem gente que tem aquele negócio, né? Acha que a pessoa é uma intrusa. Mas a confirmação aí da vinda de Flávio Bolsonaro, ela foi anunciada por Anderson Ferreira. E vai ter um encontro aí que vai reunir uma bancada, aliás, as bancadas estadual e federal no dia do aniversário de 41 anos de fundação do partido. E serviu também aí para debater estratégias e, vamos dizer assim, né, deixar mais forte aí, fincar o espaço do PL na disputa majoritária. Políticos de direita do Estado já tentaram articular outras vindas, mas essa é a primeira vez em que acontece um anúncio oficial. Aí diz aqui que a cúpula local do PL trata o roteiro como um movimento estratégico para organizar as bases regionais e demonstrar protagonismo no xadrez nacional. Muito bem, Anderson Ferreira. E até, inclusive, quem esteve aqui, né, foi o Romeu Zema, que eu já falei para vocês. Também veio para cá o Renan Santos. E deixa-me ver aqui, né? Lula, se não me falha a memória, vai estar aqui para inaugurar um hospital em Garanhuns. E também Ronaldo Caiado, que é o candidato à presidência do partido de Kekel, também ele esteve aqui essa semana, dividindo as atenções entre compromissos na capital e no Agreste. Tá vendo? Fui fazer Lula, agora a garganta falhou. E aqui está comprovado, né, que Kekel não teve contato pessoal, né, olho no olho com o Caiado, mas falou com ele por telefone. E, gente, aproveitando aqui para falar de Kekel, né, ela entrega a obra que moderniza o armazenamento e distribuição de vacinas no Estado. Também aqui ela esteve na formatura de 36 novos oficiais no Corpo de Bombeiros. E deixem-me ver aqui, então, esta é a agenda de Kekel, né? E sabendo, inclusive tem uma coisinha aqui que eu preciso falar, que é uma frase aqui de Johnny, que eu acho ela assim tão imatura, vamos dizer assim, né? Que ele teve, inclusive, em Nazaré da Mata, falando sobre a interiorização do desenvolvimento de Pernambuco. Mas ele disse esta frase aqui, né? Eu vou abrir aqui a notícia para você saber onde é que foi que ele abriu a boca para falar esse negócio. Quem disse que só Luciano Bivar falou bobagem? Aí eu vou traduzir para vocês o porquê que eu estou falando bobagem, certo? Johnny voltou a criticar a gestão de Kekel, né? Eu acho engraçado uma coisa. Aí depois ele aparece na internet dizendo assim: eu estou sendo alvo de ataques cibernéticos. Porque de manhã, de tarde, de noite tem alguém me atacando, que não sei o quê. Sim. Aí, o tempo todo o tempo, quase todo o tempo, né? Lembrei agora daquele negócio da novela de Gilberto Braga, né? Você pode enganar as pessoas por algum tempo, ou por pouco tempo, por algum tempo, mas nunca o tempo todo. Será que eu consegui falar certo? Não sei, deixa quieto. Então, ele estava em uma entrevista na Rádio NASA, se não me falha a memória, essa Rádio NASA em Nazaré da Mata, e disse assim, né? Ele declarou: não se faz política pública de segurança politizando o tema nem ideologizando. Eita, Lele, vou ganhar um prêmio, mulher, consegui falar, mulher. E ele também afirmou que os novos policiais militares estariam patrulhando em bairros nobres do Recife, faltando efetivo na zona rural e no interior, e também nas periferias. Aí vamos traduzir essa bagaça, vamos falar assim. Lembrei agora do Pânico. O Pânico agora virou elite, né? Fala de política, fala de coisas importantes. Deixou de zoar com a cara do povo, né? Porque não tem verba para isso mais. E
seja política, seja polícia, seja lá o que for, vamos entender uma coisa. É por isso que eu faço esse momento de política aqui no jornal, porque a política é igual, vamos dizer assim, né? É igual ao dinheiro. É um mal necessário. Se eu não tiver dinheiro, eu não vou para Igaraçu. Se eu não tiver dinheiro, eu não como. Se eu não tiver dinheiro, eu não tenho roupa. Se eu não tiver dinheiro, eu não tenho outras coisas. Então, se politiza o dinheiro que eu ganho, o dinheiro que eu recebo. Se politiza, às vezes até um grampo. Inclusive, né, eu acho que ele não deveria ter renunciado ao cargo de prefeito porque ele está entregando obra. Está dando para me entender? Por que ele está entregando obra se ele já renunciou ao mandato? Tudo nesta vida, até eu vou dizer para você, os exemplos de casa. Sabe quando um pai politiza dizendo assim, por exemplo, tu tá comendo aquilo que eu comprei. Tu tá bebendo o guaraná que eu comprei. Tu tá com essa roupa aí porque eu comprei. Politizar é isso. Tudo que acontece na cidade, no estado, no país, no mundo. Eu vou te dar um exemplo assim, ó, a nível top dos top dos tops. O cara que é o PIS das galáxias. Donald Trump. Vamos dar o exemplo de Donald Trump. Por quê? Ele se acha o dono do mundo. Ele se acha o cara que manda, desmanda, faz o que quer e faz o que não quer. Tá dando para entender? Então, não adianta falar uma coisa dessa, porque hoje o povo acordou. Tem um cara que eu tô seguindo ele, todo dia eu morro de rir com os vídeos dele, que é Mão de Fogo, alguma coisa assim, né? Ele bota, nó do banquinho. Ele faz umas entradas com as pessoas lá em Serra Talhada, e olha que o povo não tem pena não, viu? O povo escracha mesmo, lá em Serra Talhada. Então eu tiro, esse é o termômetro que eu tenho, porque o povo de Serra Talhada pensa num povo inteligente. O cara diz, sobe no banquinho, fala o que tu quer, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é não sei o quê. Né? Estremece até o cabelo do pé. Então o povo não é mais bobo. Quando você abre a boca e diz, não, porque ela está politizando as coisas, tudo na boca de político tem que ser estampado. Sabe aquela coisa que diz assim na Bíblia? O que você dá com uma mão que a outra não saiba? Os políticos não fazem isso. É o mandamento que Jesus diz e nenhum político, até os próprios políticos evangélicos, não respeitam. Porque eles têm sempre que publicizar as coisas. Gostou da palavra agora? Publicizar. É isso mesmo. Eu tenho que botar publicidade até no cuscuz que eu vou comer. Uma gota de cuscuz, um grão de cuscuz que eu vou comer na casa de Dona Maria. Eu estou lá filmando e vou publicar. Hoje eu estou aqui na casa de Dona Fulana, Dona Maria, minha eleitora fiel. Que eu estou aqui, ó, comendo uma beira de cuscuz com ela, porque eu gosto dela, porque é minha eleitora. Isso é politizar. Tá dando para me entender? Então não adianta abrir a boca para dizer que Raquel está se aproveitando da polícia, do hospital, da escola, da creche, da rua, da iluminação. Todo mundo faz isso. Atire a primeira pedra quem não faz. A rua vai ser calçada, então vamos lá, vamos fazer a mídia. Claro. Quem está no poder, né, aproveita o útil ao agradável, sabia? Pois é, aproveita o útil ao agradável, sabe como? Isso aqui, não, vamos lá, fulano. Doutor, olha, perfeito, seguinte. Hoje vai ser a inauguração de fulano e tal, o senhor tem que ir, viu? Não esqueça não, deixa para namorar com fulana depois, o senhor tem que estar lá, que o senhor tem que fazer o seu discurso, dizer que essa obra custou não sei quanto e que a comunidade vai ser beneficiada. É assim que acontece. Eu vou falar de novo de uma novela que eu assisti no YouTube que eu gostei muito e que ela fala da realidade política. É o Bem Amado.
Lembra do velho Dorico Paraguaçu, prefeito desprefeiturizado? Porque o velho foi enterrado, ele mesmo inaugurou o cemitério, mas não estava lá de corpo presente, só estava lá o defunto. O velho fazia mídia para fazer um cemitério na cidade. Enquanto existia um médico que dizia: doutor, a saúde está um caos, o meio ambiente está um caos, isso aqui não serve. Você não tem direito de se meter na minha gestão. A minha prioridade é inaugurar o cemitério de Sucupira. E todo cidadão sucupirense seja enterrado na sua terra. É isso. Tá entendendo por que eu falo da novela? Eu assisti uma vez e assisto de novo. A novela, não o seriado, tá? A novela Ao Bem Amado. Bote no YouTube que você vai encontrar. E assim eu fecho a Casa dos Patrão desta sextou, mulher, isso mesmo. Aproveita, vai dançar forró lá na igreja de Igaraçu, mulher, no sítio histórico, mulher. Aproveita para beijar muito, mulher. Então, segunda-feira tem mais Casa dos Patrão. Eita, Lelê, meu Deus do céu, sei não. Olhe que eu não presto. Eu não presto, mas eu te amo. Já viu essa música? Sei não, criatura. Depois, como eu já disse pra vocês, né? Eu faço minhas bobagens aqui, minhas leseiras e fico rindo comigo mesmo. Aí eu fico no ônibus escutando o programa para avaliar. Aí às vezes eu fico rindo com as minhas palhaçadas. Eu tenho que rir baixo, né? Que eu tenho uma risada escandalosa. Só misericórdia. Pois é, minha gente. O São João. Lembrei agora de uma propaganda que o Chão de Avião fazia, né? O São João. Olha, tem vamos dizer assim, uma reclamaçãozinha básica, né? Um baculejozinho básico aqui, né? O Lula acabou com a minha garganta, misericórdia. Tá repreendido em nome de Jesus. Passa lá em casa, Jesus. Ai, meu Deus. Olha, enquanto centenas de pessoas ocupam o sítio da Trindade, aqui, pertinho da minha casa, tá? Para acompanhar as apresentações, das quadrilhas, dos shows, né? A comer, né? Comer, é para comer, mulher. Pense! Uma realidade distante do clima de festa está acontecendo nos bastidores. Para os comerciantes que garantem a alimentação do público, a edição deste ano tem sido marcada por dificuldades. E vão da falta de estrutura básica às reclamações sobre decisões da organização, que, segundo eles, tem impactado diretamente nas vendas e as condições de trabalho. Foi isso mesmo que tu escutou. Preciso desenhar? E olha, tem aqui, inclusive, o depoimento de uma dessas pessoas que diz assim, né? Entre panelas no fogo, mercadorias sendo descarregadas e barracas sendo organizadas, eles têm enfrentado dificuldades que, segundo relatam, são fáceis de resolver. As queixas envolvem desde a falta de banheiros para o pessoal ao longo do dia, até restrições de instalação de mesas e bancos. Aí exatamente Maíra, uma das vendedoras, ela diz aqui, né? Está sendo um dos anos mais difíceis que já vivi aqui dentro. O movimento caiu muito. Acredito que isso tem relação direta com a forma como o evento foi organizado. E aí? Ela ainda diz mais. Todos os anos existe uma área que comporta cerca de 30 mesas para atender os clientes das barracas ao redor. Nesse ano, inicialmente, queriam liberar apenas 5.
Depois de muita conversa, conseguimos aumentar para 10, mas continua insuficiente. Muitas pessoas chegam a consumir e às vezes desistem. Elas chegam para consumir e desistem porque não encontram um lugar para sentar. E quem está sentado não vai levantar. A situação é ainda mais delicada para alguns outros comerciantes. Em determinados pontos, existem barracas que sequer contam com mesas ou bancos para receber o público. Rosemary Barros, que trabalha há 15 anos no São João, do Sítio da Trindade, diz que antes de pagar pela utilização do espaço, ela está impedida de oferecer uma estrutura mínima aos clientes. Ela diz aqui que pagou R$ 289 para trabalhar no espaço e mesmo assim não pode colocar sequer um banco para uma criança sentar e comer. Antes ainda conseguiam disponibilizar algumas mesas. Hoje, se colocarmos qualquer banquinho, a fiscalização toma, recolhe. O cliente compra, mas acaba indo embora porque não tem como ficar. Aí diz aqui a situação dos banheiros. Se a falta de mesas incomoda, outra reclamação provoca dor de cabeça ainda maior entre os trabalhadores. Tá lá os banheiros bonitinhos, né? Tudo lindo, mulher. Será que tem banheiro trans? Tem banheiro LGBT, mulher? Tem que ter 3 banheiros, mulher. Aí diz aqui que os vendedores, eles dizem que nas primeiras horas da manhã não tem acesso aos banheiros químicos. Aí sabe o que é que eles dizem? Os sanitários só são liberados por volta das 5 da tarde, quando o público começa a chegar. Até lá, quem está trabalhando precisa encontrar alternativa improvisada. Ou seja, vai ali no cantinho, mulher, mija, isso. Tem gente que chega, por exemplo, lá por volta das 8 horas. Maíra continua dizendo aqui. São cerca de 9 horas até a abertura dos banheiros. 9 horas. Será que a pessoa aguenta 9 horas sem ir no banheiro? Eu não aguento, não, me perdoe. Me perdoe, mas eu não aguento. Eu sou homem, eu não aguento. É uma situação muito difícil, principalmente para as mulheres. Né? Mulheres, como se diz, né? A mulher tem a bexiga mais frouxa, né? Como se fala. Já pedimos várias vezes que disponibilizassem sanitários para os comerciantes, principalmente na área de trás das barracas, mas até agora só liberaram uma cabine que não consegue ajudar todo mundo. Aí tem também aqui a questão da restrição de bebidas. A área gastronômica também é alvo de críticas. Mas e aí? Será que a prefeitura respondeu? Vamos lá. Está dizendo aqui o Leia Já que diante das reclamações apresentadas pelos comerciantes, a prefeitura foi procurada para esclarecer e em relação à instalação das mesas e cadeiras nas barracas, a gestão informou que a autorização segue critérios técnicos específicos de cada área do polo. Segundo a prefeitura, a definição leva em conta as condições físicas do espaço, como o relevo do terreno, disponibilidade de área para circulação do público, preservação do patrimônio histórico e a existência de estruturas técnicas, incluindo as valas, linhas d'água e outras rotas de circulação. E ainda diz assim: por se tratar de um local com área limitada, o grande fluxo de público, a quantidade de mesas e cadeiras precisa ser controlada para garantir a segurança. Não é aquele processo todo da NR23, isso aí eu conheço muito bem, que as passagens não podem estar obstruídas, porque se acontecer alguma coisa, tem como o pessoal fazer uma fuga, aquela coisa toda. Quanto aos banheiros, a prefeitura informou que há uma bateria com 10 unidades instaladas ao lado do pavilhão de quadrilhas e sala de reboco, disponível para uso dos comerciantes. Aí diz também que na área do pavilhão também tem banheiro, destinado ao uso dos trabalhadores durante o dia. A restrição de uso antes da abertura da festa ao público se aplica aos demais banheiros localizados na área do pavilhão. Aí diz aqui sobre as bebidas. A prefeitura afirmou que os comerciantes autorizados devem respeitar as marcas patrocinadoras do evento. Ou seja,
Se tem Itaipava, tu não pode vender outra marca. Tu tá me entendendo? Pois é. Então aí foram as respostas que a prefeitura deu para os comerciantes e ao mesmo tempo para o público em relação a essa coisa, né? O que eu acho engraçado é o seguinte, né? Se existe agora essa restrição, por que será? Né? Será que o bombeiro deu em cima, alguma coisa do tipo, né? CPRH, não sei. Mas vamos simplesmente ver o que é que vai acontecer nos próximos anos. E olha aqui, o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco realizou ontem a interdição ética de 2 unidades de saúde da família em Olinda. A medida foi adotada após fiscalizações identificarem uma série de irregularidades que, segundo a autarquia, comprometem as condições de trabalho dos profissionais de enfermagem e a segurança na assistência prestada à população. As unidades interditadas foram a USF Base Rural, aqui eu conheço muito bem, né? Base Rural, já trabalhei aí, localizada em Ouro Preto, e a USF Tabajara 2, na cidade de Tabajara. E exatamente a ação contou com a participação de representantes do plenário do Corém, da Procuradoria-Geral da Autarquia e do Departamento de Fiscalização do Conselho. Segundo o Corém, as inspeções constataram problemas estruturais e sanitários considerados graves. Entre eles, presença de mofo e filtração, poucos profissionais, falta de insumos e medicamentos, condições insalubres de trabalho, ausência de acessibilidade. Só para você ter uma ideia, a base rural é na área rural de Olinda. Tu acredita que Olinda tem área rural? E eu já trabalhei nessa área rural. Trabalhei 1 ano na escola, exatamente, era perto da unidade de saúde. Falhas na estrutura e outras coisas mais. Para você ter uma ideia, na Tabajara 2, tem, por exemplo, sabe aquela coisinha, esgoto a céu aberto? Pois é. Então, o pessoal fez aqui a inspeção e as unidades estão abertas, mas não vai ter gente para atender. E a prefeitura, né, foi procurada para comentar os problemas apontados pelo Corém, mas até a publicação da matéria não tiveram retorno lá da titia Milena. Pois é, e tu tá pensando que o negócio acaba por aqui? Meu Deus do céu. Olha, vou dizer para você, a Polícia Rodoviária Federal registrou 59 ocorrências do trânsito no São João. É isso mesmo que tu tá vendo. Quer dizer, que tu tá ouvindo também. Foram registrados aí pela Polícia Rodoviária Federal 59 casos no trânsito nas estradas federais, entre os dias 19 e 24. Inclusive eu vi na BR-101 subindo para Igaraçu semana passada. No âmbito da Operação São João, foi divulgado aí o número, né, o balanço, e apontou 63 pessoas feridas e 6 óbitos. Uma a menos que ao mesmo tempo do ano passado. Segundo a polícia, houve um aumento no movimento de veículos, principalmente na BR-232 e 428, que levam ao Agreste e ao Sertão, né? E como a gente sabe, que são os polos mais fortes da festa. Nos 5 dias de Operação São João, foram realizadas as fiscalizações em 5.329 veículos, 7.034 pessoas, além da emissão de 3.403 autos de infração. 3.403 autos de infração. Sabe o que é isso? Auto de infração é que a pessoa não estava certa, tá? Estava errado e o policial teve que passar a caneta. E aí, em relação à lei seca, que completou 18 anos, houve seguinte, 4.336 testes de bafômetro que resultaram em 120 autos de infração e 3 condutores detidos sob efeito de álcool. É bom o negócio, né, rapaz? Aí vai dizer assim, não, porque a polícia, porque é isso, porque é aquilo, porque eu não sei o quê. Pois é, a polícia tá ali para fazer o serviço dela. E um negocinho aqui que eu acho que eu vou falar depois, que tem também outras notícias boas aqui pra gente falar também.
Inclusive, uma tem a ver com o calor, né? Se está havendo onda de calor por aí, dos outros lados do mundo, você acredita que aqui a nossa cidade, Recife, é a cidade de número 89 que pode sofrer com as ondas de calor no mundo? Sabe quem foi que disse isso? Não foi Bolsonaro, não foi Lula, não foi Tereza Leitão, não foi Marília Reis, não foi ninguém, a não ser da Universidade de Oxford, lá na Inglaterra. Ela mapeou 205 municípios ao redor do mundo ameaçados pelo calor iminente do aquecimento global. O estudo, indo além da exposição, uma estrutura globalmente comparável para a avaliação do risco de calor nas cidades, publicada em maio, relaciona o perigo, né? A questão de estar exposta ao perigo e a capacidade de enfrentamento ao calor extremo, com a capacidade econômica, estrutura demográfica e fatores de infraestrutura dos municípios com mais de 1 milhão de pessoas. Ao todo, 11 cidades brasileiras estão aí nessa situação, em que coloca Recife como a 8ª do Brasil com maior exposição às ondas de calor. Manaus é a primeira e a 27ª mais ameaçada do mundo. Aí diz aqui que o risco de calor nas cidades vai além dos extremos climáticos e é mediado por vulnerabilidades sociais e capacidades infraestruturais que determinam como as populações vivenciam e reagem ao calor. É como eu já disse, né? Nós desmatamos mais, acabamos com as áreas verdes. Por quê? Porque a gente precisa fazer habitacional, porque a gente precisa fazer estrada, precisa fazer rua nova, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Então, nós temos mais áreas verdes? Não. Existe um impacto ambiental? Existe um estudo de impacto ambiental quando você faz isso? Não. E daí depois, quem sofre é a população. Como eu falei das paradas de ônibus, né, que são de cor preta. Então, o piche também ajuda para dar a sensação de calor, porque é feito de petróleo. Tu tá me entendendo? Isso eu já falei aqui no programa, eu já dei uma aula de meio ambiente para vocês. Para você ter uma ideia aqui, Recife, ela está numa situação de risco de 0,52, em uma escala que varia de 0 a 1. O resultado colocou a capital pernambucana na faixa intermediária do ranking global, acima das cidades, olha, Santiago, no Chile, Cidade do México e Buenos Aires. Mais de baixo, né, de centros urbanos do sul da Ásia, da África e do Oriente Médio, que concentram os maiores níveis de exposição ao calor. E aí? Me diz aí. Como é que fica uma situação dessa? Aí depois tu vai ter que ligar ventilador, depois tu vai ter que fazer tanta coisa, e tudo por conta da, vamos dizer assim, da desorganização das autoridades quando vão fazer obras. Não existe, eu queria entender por que não existe uma pessoa que realmente se preocupe com as causas ambientais, que seja um prefeito, um governador, seja lá o que for, uma pessoa que se preocupa com o meio ambiente, que respeite a natureza e as pessoas, que coloca cada um para viver em harmonia. Pois é. E esta aqui eu faço questão de dar, porque, claro, depois da tietagem que eu fiz com o agente secreto, parece que agora, né, vamos ter aí boas notícias aqui a nível do cinema. Mais uma vez, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a lista completa dos novos membros do Oscar. Todo ano, a entidade habilita personalidades para manter em curso a diversidade do conjunto, e neste ano, mais 500 nomes foram adicionados ao corpo votante. É como tipo a Academia Brasileira de Letras, né? Essas coisinhas assim, né? A associação dos caras do cinema, vamos dizer assim. 9 são brasileiros e 3 são pernambucanos. Olha que coisa boa. Sabe qual é o destaque de Pernambuco? É exatamente os participantes da equipe do Agente Secreto. A figurinista Rita Azevedo, os montadores Eduardo Serrano e Matheus Farias estão na lista dos pernambucanos que agora estão lá
na Associação Internacional de Cinema. Olha que coisa boa! E ainda tem mais, enquanto que outros membros da produção, também como diretor de arte, Thales Junqueira, radicado aqui em Pernambuco, e o diretor de elenco, Gabriel Domingues, também votam no próximo Oscar. Olha só que coisa boa, hein? Olha que moral! Outros nomes brasileiros incluem, como, por exemplo, o diretor de fotografia, Adolfo Veloso, indicado na categoria do filme Sonhos de Trem, a diretora de fotografia, Wilsa Esser, o editor de som, Bernardo Zeda, o diretor, Marcelo Caetano. Né? Eles são de outros filmes. Brasileiros que já são membros, vamos dizer assim, né? Já eram um negócio do passado, que são membros. Tem Wagner Moura, Sônia Braga, Rodrigo Santoro, Celton Mello, Fernanda Montenegro, Fernanda Torres. Também votam no Oscar. E tu sabe quem é que tá lá também votando no Oscar? Votando na parada? Kleber Mendonça Filho, Walter Salles, Petra Costa e Carlos Saldanha. Coisa boa, né? Por isso que eu disse aqui, eu fiz tietagem, faço tietagem para o Agente Secreto. Fiz e faço, porque pense, eu ainda vou assistir, como eu disse fora, né? Antes de vocês de Igaraçu me conhecerem. Mas eu digo para vocês assim que eu sempre fiz a torcida para o Agente Secreto e que eu só vou assistir quando passar na TV. Isso mesmo. E tenho certeza absoluta que depois de tanta tietagem que a Globo fez, com certeza ela comprou os direitos do filme. Ah, não, mas o Agente Secreto está na Netflix. Eu não tenho dinheiro e não vou pagar a Netflix. Eu vou assistir na TV e pronto, tá? Rapaz, e a história do Mix Mateus, Novo Atacarejo? Olha que eu vou dizer para você que tem um negocinho aqui que foi divulgado, viu? Tudo bem que agora as lojas do Mix Mateus serão um novo atacarejo, mas o grupo Mateus fechou 28 lojas e reduziu 8,8% do quadro de funcionários do ano passado. Engraçado que o novo atacarejo está contratando. Que doideira, né? Doideira, né? Parece a Narciso. Eita, velho, eu fazendo propaganda de graça. Mas eu vou atrás de Narciso, viu? Se deixar hoje, eu vou bater lá. Então, o que é que está acontecendo aqui? À medida dessas demissões, do fechamento das lojas, acho que por isso que entregaram para o novo atacarejo, né? A medida atingiu parte dos estados do Norte e Nordeste, com exceção daqui, né, que está fazendo parte do processo de reestruturação, que as lojas do Mix Mateus, por exemplo, Santo Amaro agora vai ser novo atacarejo. Casa Forte vai ser novo atacarejo, só que com um nome mais gourmetizado, né? Porque aí é Casa Forte. Casa Forte é bairro de rico. Né? O Mix Mateus, onde era a rádio que eu trabalhei, e assim vai. Tá? Exatamente essa reestruturação busca ampliar a eficiência operacional para aumentar a rentabilidade das lojas. Então, está explicado, né? Pernambuco, vamos dizer assim, não vai sofrer com essas mudanças. Só outros estados que realmente, vamos dizer assim, né, fecharam no vermelho aí com as lojas do Grupo Mateus. Quem diria, né? E olha que o negócio tava... Mix Mateus no resultado agora. Tá vendo? Vamos fechar o nosso bloco da cidade aqui com uma notícia, vamos dizer assim, né? Mais uma queixa aqui. Dessa vez tem a ver com a polícia. Embora uma das promessas do plano de governo de Raquel Lira fosse fortalecer a Polícia Civil e criar núcleos de perícia criminal e papiloscópica no interior do estado, a categoria afirma que nunca foi recebida para pelo menos uma reunião. A perita e vice-presidente da Associação dos Peritos Papiloscopistas, Ana Cristina de Souza, disse que diversas tentativas de diálogo foram realizadas ao longo dos últimos anos sem que houvesse uma reunião com a governadora. Assim ela está dizendo. Ela diz assim, né, que a função do papiloscopista é de muita importância, extrema importância. Cada vez que um crime é elucidado por meio da perícia, a sociedade fica mais protegida. E ela ainda disse que a promessa contida no plano do governo não se concretizou e ressalta a deficiência de profissionais no interior do estado.
Atualmente, há 286 peritos na área e estão ativos, dos quais apenas 71 estão lotados no interior. E a gente sabe, né? O interior, meu Deus do céu, tirando aqui, vamos dizer, os 14 municípios da região metropolitana, tá aí, ó. O resto tá lá, é interior. E, pelo que ela está dizendo, não tem profissionais suficientes para atender literalmente o estado inteiro. Às vezes é preciso percorrer mais de 200 quilômetros para fazer uma perícia. E ainda diz assim, além da ampliação de efetivo, uma das principais reivindicações da categoria é a migração dos profissionais para o quadro técnico policial, conforme previsto no decreto 39.921 de 2013, que já reconhece as atribuições dos peritos na área. Cabe ao Executivo, ela diz, encaminhar o projeto de lei que faça essa adequação e mais um ano se passou e o prazo expirou. Por direito, deveríamos integrar o mesmo quadro policial dos peritos criminais e dos médicos legistas. Esse perito desempenha suas atividades com autonomia técnica, sendo responsável pela emissão de laudos utilizados tanto nas investigações quanto pelo Poder Judiciário. A diferença salarial, ela chega a quase 100%. E apesar de Pernambuco ter sido pioneiro na busca do reconhecimento dos direitos da categoria, o Rio de Janeiro sancionou recentemente uma lei que reconhece oficialmente os mesmos direitos concedidos aos peritos criminais e médicos legistas. Pois é, né? Ela está falando, então, como se diz. Vamos ver, né? Realmente o pessoal precisa ter um reconhecimento, porque a polícia, eu posso dizer assim, que são uma categoria que eles precisam muito de atenção, sabendo que existem outras situações também que precisam ser prioridades. E fechando aqui, né, um trem VLT pega fogo na noite de São João na Estação do Cabo. O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira, dia 24. Menino, com certeza o trem não estava em operação. Eu acho que deve ter acontecido esse negócio de bomba, seja lá o que for, né, para o trem pegar fogo. Agora, o problema é, o VLT já tem problema. Esse VLT do Cabo é muito bom, né? Tanto é que é tudo carro velho. Então é uma barulheira danada. Tac, 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 o tempo todo. Se você é autista, nem chegue perto. Se você tem problema auditivo também, nem chegue perto. Viu? Porque pense numa barulheira que é esse VLT lá do Cabo, né? Assim nós fechamos aí o nosso bloco da cidade. E agora vamos dar uma olhadinha no Brasil e no mundo. E também, claro, na Copa. Pois é, rapaz, tem certas coisas aqui, né, que a gente precisa analisar. Tem um negocinho aqui que eu não entendi muito, mas vamos lá, né? Vamos ver aqui sobre essa notícia que eu vou trazer aqui para vocês, que é direto do Leajar. Eu estava achando engraçado uma coisa aqui, que meu tio estava escutando a Rádio Jornal e eu estava olhando assim, dizendo, poxa, olha, eu já vi essas notícias tudo ontem. Que coisa, né? A Rádio Jornal tá atrasada, rapaz. Que doideira é essa? Tá vendo, Leajar? Parabéns, viu? Eu não posso me gabar sozinho, não. O Leajar antecipou muita coisa aqui. E você sabia que existe uma disparidade salarial entre homens e mulheres? Disparidade é aquela história, né? O homem ganha mais que a mulher, então a mulher ganha mais que o homem. Exatamente essa disputa, ela está sendo menor em entidades sem fins lucrativos do que em empresas e na administração pública. Quem está dizendo isso é o IBGE. Em um universo de 10 milhões e 600 empresas e organizações que havia no país em 2024, o salário médio mensal pago era de R$ 3.900 em valores na época, o que equivale a 2 salários mínimos daquele ano. Até observar os dados em um recorte por sexo, no caso, gênero, aliás, o levantamento mostra que homens recebiam em média R$ 4.200 e as mulheres R$ 3.900.
o que representa o salário delas, que era de 16,6% maior, ou que elas ganham 85% em remuneração deles. É o que está dizendo o IBGE, né? Aí diz aqui também que os dados fazem parte do cadastro central de empresas, que reúne informações de CNPJs, né, vamos dizer assim, ativos, administração pública e entidades sem fins lucrativos. E, gente, rapaz, que coisa, né? Agora a gente vai saber aí quem é que vai fazer aí a disputa com o Brasil. E olha, vou dizer para você, viu? Pense numa coisa boa, tá sendo a Copa, rapaz. Pois é, o Brasil vai enfrentar o Japão nos 16 avos da Copa, após definição do grupo F. Então vamos saber direitinho, né? O foco da Copa hoje. Olha, o Brasil já conhece o seu adversário na fase de 16 avos da final da Copa do Mundo. A seleção coordenada, né, por Lancelotti, eu chamo Lancelotti, tá? Chamo Lancelotti. Ela vai ter pela frente o Japão. Vai ter a terra do Jaspion. Meu filho, o Jiraiya. Isso, olha. Imagina o Brasil enfrentando o Jiraiya. Meu Deus. Pois é, o Japão garantiu a segunda colocação no grupo F após empatar por 1-1 com a Suécia. E exatamente o confronto eliminatório vai ser disputado na próxima segunda, às 2 da tarde, em Houston, nos Estados Unidos, em United States, na terra de Bill Clinton. Não, é de Donald Trump. Aí exatamente aqui a definição do cruzamento veio após o encerramento da terceira e última rodada do grupo F. Os japoneses chegaram à rodada decisiva dependendo apenas de um empate para confirmar a vaga e cumpriram a missão diante da Suécia. O resultado valeu, né? Vixe, quase bati no meu teclado aqui, eu bati no teclado. É porque eu assisti muito filme japonês quando era pequeno, do Jaspion, de Jiraiya, de Giban. Aí eu tô assim, né? Tô alvoroçado agora. Olha, o resultado foi suficiente para manter a equipe na vice-liderança de chave e assegurar presença na próxima fase. Meu filho, quero ver, viu? Vamos lá, Brasil enfrentando o Jiraiya, eu quero ver. Olha isso aí não, viu? E, pois é, né? Flávio Bolsonaro pede desculpas a Michele, né? Depois do papelão que ele fez, que não precisava, desnecessário. A Receita Federal publica a primeira lista de devedores contumazes. Já viu isso? Pois é, menino. Quem será que são esses devedores, hein? Pô, deu agora aqui a vontade de ver, né? A curiosidade, né? Mas claro, a gente vai ver aqui que ainda tem tempo para a gente fazer aqui essa notícia. E vamos ver aqui, né? Deixa eu tirar essa propaganda aqui. Ainda bem que não é como a Folha, né? O diário o povo está mais contido. A Receita Federal publicou exatamente aí essa lista dos devedores contumazes, após a conclusão dos processos administrativos. A medida é conter a inadimplência estruturada, reduzir práticas de concorrência desleal e ampliar a transparência fiscal. Aí diz aqui assim, né, que os setores afetados. A Receita informou que a atuação começou pelo setor fumageiro e avançou para o segmento de combustíveis, em que os débitos superam 30,6 bilhões de reais. Rapaz, e tu só anda de carro ou de moto se pagar, né, pelo combustível, né? Pois é, aí eu pergunto, como é que acontece essas coisas? Será que tem a mão de alguém? Eu não sei, né? A minha mente é muito fértil, eu sou muito perigoso para pensar, rapaz, eu não presto, mas eu te amo. Com o reconhecimento da condição de devedor contumaz, os contribuintes ficam sujeitos a sanções previstas em lei, como impedimento de receber benefícios fiscais, participar de licitações públicas e aderir a programas específicos de regularização. Também pode acontecer restrição, exatamente a recuperação judicial, declaração de inaptidão de inscrição do CNPJ e cancelamento de selos obtidos em programas de conformidade. Pois é, né? Seria, aliás, inclusive aqui a Receita informou que o contribuinte só é considerado devedor contumaz após um processo administrativo com direito
ao contraditório e à ampla defesa. Agora, não disseram aqui quem são esses devedores, né? Apenas disse que tem a lista aí, mas acho que por conta de sigilo não publicaram os outros nomes. Pois é, vamos fazer uma coisa agora. Inclusive aqui tivemos algumas situações que até inclusive nem dá tempo aqui mais a gente falar, né? Tem notícias aqui que eu vou deixar para segunda-feira. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu viver a hora aqui. Vamos lá agora para o nosso giro dos clubes. Isso, Náutico Esporte Santa Cruz está pensando que eles estão parados, tu que pensa, vê? Pois é, vamos aí dar uma olhadinha em Náutico Esporte Santa Cruz. Que coisa feia que tá aqui, né, rapaz? O motorista, ele passa por cima de um monte de gente que celebrava a vitória da seleção mexicana na Copa Misericórdia, né? Tem gente ruim pra tudo. Pois é, o Náutico encaminha a volta de Jean Carlos para a sequência da Série B. Já Christian de Souza estuda opções em manter a disputa aberta na meta do Santa Cruz. E aqui o Marlon Douglas cobra a reação do esporte para enfrentar o Fortaleza. Sabe o que foi que ele disse? É hora de voltar a vencer. Pois é, meu filho. É como você diz, né? Tu sabe que o povo aqui afoito, alvoroçado e só quer saber de vitória. Se perder, dá problema no meio da rua. Tu sabe disso, né? Então pronto. E assim a gente fecha o nosso noticiário dos esportes. E agora vamos pensar um pouco, né? Vamos fechar com a balança que a gente merece. Pois é, minha gente, sextou, né? Tão bom quando chega a sexta. Eita, lelê, tá chovendo, né? Mas você já pensou em aproveitar o seu tempo? Se você estava programando alguma coisa, você de repente tem que mudar a rota? Isso acontece, né? Às vezes assim, olhar para a chuva e dizer, eita, puxa, eu ia lá para tal canto, mas tal canto alaga, tal canto dá problema. E agora, o que é que eu vou fazer? Ah, não vou fazer nada não. Tu que pensa. Se você ia fazer alguma coisa e não deu certo, faça outra. Tá dando para me entender? Às vezes a gente deixa certas coisas para depois. E daí o tempo vai passando, vai passando, vai passando. E aí você, eita, eu era para ter feito aquilo e não fiz. Mas aí acontece alguma coisa para que você acorde. Sabe aquele acorde, Ana Maria? Acorda, vem cá. Isso, às vezes tem coisas que acontecem para a gente ter que acordar para poder fazer. Então, se você fez uma rota hoje e essa rota não deu certo, aproveite esse tempo para fazer aquela outra coisa que está acumulada, que está lá assim meio escanteada. Mas não deixe de resolver, como se diz assim, né? Não deixe para a última hora aquilo que você pode fazer agora, se você tem condições. Porque é muito chato, né? Quando a gente tem a oportunidade de fazer e deixa o tempo passar. Isso é tão chato, né? E assim, não se esqueça, viu? É sexta-feira, aproveite o fim de semana, se organize, se planeje, porque eu vou dizer para você, planejamento não é privilégio de algumas pessoas. Planejamento é para todo mundo fazer. Se organizar não é privilégio de quem é inteligente, de quem fez faculdade, não. Até você que é analfabeto também precisa se organizar para poder não ter problema lá na frente. Viu o resultado aqui do pessoal que está devendo a Receita Federal? Pois é. E assim a gente fecha o nosso programa agradecendo o seu carinho, agradecendo a sua amizade. Você no Kauai, você no deolhocomvocê.blogspot.com. Você que esteve nas plataformas digitais, na Rádio Igaraçu FM 87,5 e na Rádio Vitória do Recife. Obrigado por essa semana toda que a gente passou junto. E segunda-feira, se Papai do Céu deixar, a gente está junto de novo, tá? E ele vai deixar. Hashtag Viva Nossa Amizade. E tô orando por você nesse fim de semana. Pode ter certeza, tá? Segunda a gente volta.